Primeiro ponto que eu gostaria de começar aqui, eu acho que é o que a galera também quer saber. A Lopes passou por um cenário, uma época um pouco complicada, porque teve aquela baixa aí do setor e tudo mais. E agora a gente vê uma Lopes reinventada, com uma vertente digital que cada vez cresce mais. A gente vê nos resultados aí a geração de lead, a conversão. Quem acessa o site percebeu a grande diferença entre as posturas, um crescimento de acesso muito robusto. O que que a Lopes vê agora no presente que ela está aplicando? O que que ela não estava aplicando no passado? Que ela vê no presente, como que a gente deve imaginar a Lopes do futuro aí, ligando a tecnologia e também as vantagens competitivas passadas que já me falou um pouco aqui no privado antes da live. Maravilha, Floriano. Puta, excelente pergunta. E senta que lá vem história, então, né? Porque Vamos tem, lá. tem muita coisa legal para a gente contar. Você tem toda a razão. O mercado imobiliário passou um período mais difícil, mais desafiador, principalmente ali no período, vamos colocar, de 2014 a 2017, principalmente, onde você tinha uma crise da economia brasileira que afetou a economia de uma maneira geral. Nesse sentido, a velocidade de venda dos empreendimentos imobiliários no mercado primário, ela despenca. Isso gera um volume de estoques absurdo. Quando você tem um nível de estoques muito alto, isso breca a colocação de novos lançamentos no mercado, porque não estava vendendo. Então, era aquela época que você deve lembrar daquelas campanhas de desconto, 50%, 40%, porque o incorporador ele tinha que vender, a obra estava avançando, estava entregando, e tudo isso ainda temperado por um fator crítico na época, que foi a época dos distratos, que não existia uma regulamentação na devolução e no cancelamento dos contratos de compra e venda. Então, o comprador simplesmente exigia o retorno, o reembolso de toda a quantia paga, e não vender machuca. Você distratar e devolver o dinheiro, isso é mata, isso é suicídio, né? Então, realmente foi uma época muito difícil. Depois, obviamente, veio a legislação, regulou a questão dos distratos, isso trouxe mais confiança para o mercado. Pouco a pouco, os estoques foram sendo vendidos, a economia começa a melhorar. A gente chega no ano de 2018, na virada de 18 para 19, a gente entra o ano de 2019 com um otimismo muito grande. Foi um ano que teve um apelo muito forte com as reformas no Congresso Nacional, notadamente a reforma da Previdência, que foi aprovada no final do ano, e o ano de 2019 foi um ano de break-even para o mercado imobiliário, iniciando, Floriano, que você bem sabe que o mercado imobiliário é muito cíclico, Sim. e iniciando a partir aí de 2020 uma nova fase de crescimento do mercado. E realmente, 2020, janeiro e fevereiro, a gente começa muito forte, mas em março de 2020 vem uma coisa chamada novo coronavírus, Covid-19, pandemia, quarentena, fecha tudo. Poxa, e aí a gente entra ali numa noite escura, ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo a gente ia ficar naquela situação. Porém, era uma situação pro mercado imobiliário diferente, porque diferente daquela época da crise, a gente tinha uma demanda sólida, a gente tinha um nível de estoque muito confortável, principalmente em ano passado na cidade de São Paulo, e depois hoje a gente já tem isso alastrado por outras capitais do Brasil, e uma taxa de juros em declínio, que chegou até 2%, e isso fez com que o mercado imobiliário continuasse a rodar, continuasse a ter o motor ligado, tudo isso temperado por uma resiliência muito forte, e a Lopes também fez parte aí dessa eficiência na adoção dessas ferramentas digitais, dos processos dessas ferramentas, principalmente no trato com o cliente, no relacionamento e na busca do cliente comprador, e a gente praticamente acelerou, provavelmente, alguns anos nesse ano de pandemia. E quando no ano passado, em junho, julho, quando a gente tem a reabertura dos plantões, a gente realmente tem um segundo semestre muito positivo, e terminando o ano de uma maneira positiva, vira para 2021, a gente também continua com esse otimismo. Ficamos fechados de novo aí em março, abril, maio, mas a gente já sabia trabalhar, né? E não só a gente sabia trabalhar, também como o cliente também já sabia andar por esse mercado de pandemia, de plantão fechado. Esses aplicativos de conversa, de call, de conference call, de conversas virtuais, assinatura de contrato digital, tours virtuais, a apresentação virtual dos empreendimentos, né? A visita virtual dos decorados. Então, tudo isso foram ferramentas que ajudaram muito no trabalho, não só da porta para fora com o cliente, Floriano, mas também você tem que pensar que existe um trabalho de treinamento e de manutenção da equipe, na gestão de toda essa equipe. A gente chegou a fazer Zoom com 1.800 corretores, então você imagina Caraca. você motivar toda essa turma, cuja loja dele é o plantão de vendas e estava fechada em um determinado período, né? Então, isso a gente aprendeu a fazer de uma maneira positiva.